Olá, meus queridos, graça e paz a todos vocês. Eu gostaria de trazer uma pequena reflexão sobre o adultério. E eu quero trazer um título para esse vídeo. É um curto vídeo. E se o adultério fosse crime, julgado em um tribunal? Como ficaria a situação de alguns líderes religiosos? Porque você vê muito aí nas redes sociais, pastores se envolvendo com obreiras, mulher de pastor se envolvendo com presbítero, presbítero se envolvendo com a mulher do pastor, e aquela bagunça toda. Eles vivem isso por muitos tempos, até que a bomba explode. Aí, quando a bomba explode, o que eles dizem? Eu caí no laço do diabo. Foi o Satanás que armou para mim. Ou seja, enquanto ele viveu aí dentro do adultério 1 ano, 2 anos, até aí tudo bem, né? Ele não percebeu que foi o diabo, Satanás. Aquele diabo, Satanás, que a Igreja Católica criou para aprisionar os incautos. Aquele ser místico. Pois é, interessante que quando eles praticam essas coisas, eu só estou falando aqui de adultério, mas é claro que por aí adentro, né, dentro do sistema religioso, eles praticam muitas outras coisas, mas eu foquei apenas nisso aqui, adultério. Porque é o que mais se fala, né? É que mulher do pastor estava lá no hotel, né, fazendo uma visita missionária, né? O pastor foi lá não sei aonde, né, fazer uma boa obra, e por aí vai, né? O que acontece? Eles aplicam a disciplina, isso só para marquear a situação. Aí eles dizem que foram o alvo do diabo. O diabo armou. Eu não vigiei. E por aí vai, as conversas são muitas. Uma pergunta que eu faço, meus queridos: e se esses homens, agora no contexto geral, se esses homens fossem levados a um tribunal judicial, eles poderiam dizer para o juiz: olha, eu não tenho culpa, vocês não podem me prender porque foi o diabo que armou para mim, doutor. Ei, meritíssimo, foi o diabo, não foi eu. Aí o juiz bate o martelo: inocente, ele é inocente porque foi o diabo. Mas você não vê isso acontecer. Isso não acontece nos tribunais. Porque se você cometeu algo, você tem que pagar por aquilo. Se você matou, você vai preso. Vai pagar aí um tempo de prisão, talvez 10 anos, 15 anos, dependendo do grau do crime, né? E por aí vai outros, assalto à mão armada, e são muitas as coisas, né? Abusos, e por aí vai. Então tudo tem ali o seu julgamento, e ninguém diz que é o diabo, ninguém diz que é o Satanás, mas dentro desses locais chamado igreja, eles arrumaram essa desculpa. Satanás agora tem costa larga, né? Satanás tem costa larga agora. Então tudo que acontece lá dentro foi o diabo. E os incautos, por falta de conhecimento, por falta de examinar as escrituras, acreditam nessa conversa. Então eu quero passar aqui algumas passagens bíblicas, só para você analisar, meu querido, que não é diabo, tá? É você mesmo. Então, líder religioso, você que gosta de dar seus pulos, né, pular a cerca, e são muitos casos, né? Eu não estou falando que é somente o líder, né? O líder seria, como posso dizer assim, o que teria que ser menos, não é? Porque é um líder, né, da denominação, né? Poderia ser um membro, poderia ser um diácono, poderia ser um presbítero, e por aí vai. Poderia ser até um simples membro de banco, né? Mas não, a maioria das vezes são os líderes religiosos, e eles se acham o dono da razão. Eles acham que tem carta branca para fazer isso. Veja só, meu querido, o título que eu escolhi:
E se o adultério fosse crime julgado em um tribunal, ai, 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 senhores líderes religiosos, principalmente aqueles, né, que a gente sabe que é realmente o lobo entre as ovelhas. Eu quero trazer aqui algumas bases bíblicas. Vamos lá? Mas antes de trazer aqui alguns respaldos bíblicos, eu quero falar um pouco sobre a tentação. O que é tentação humana? Olha, meu querido, eu quero começar aqui lendo Tiago capítulo 1 e o verso de número 13. Diz assim, ó: ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Verso 14 do mesmo capítulo. Cada um, porém, é tentado pelo diabo, é isso? Não. É tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Não é diabo, concupiscência. Então, meus queridos, tentação é um estímulo ou uma indução a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo consequentemente proibido. Agora veja o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. As tentações que você tem enfrentado são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e mata o diabo. É isso? Não. Cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Tem diabo nessas passagens que eu li, meus queridos? Tiago fala de diabo? Paulo fala de diabo? Não. Ele fala da própria tentação humana que está aqui, ó, nos nossos membros. Então, pastor, pare de mentir para as ovelhas. Líderes religiosos, pare de se esconder atrás das costas largas desse tal diabo que vocês mesmos religiosos criaram. Todo mundo já está sabendo da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele não transferia os seus erros e falhas a um ser criado pela religião. Olha só, meu querido, o exemplo que o apóstolo Paulo dá. Ele não se esconde atrás de um ser místico. E ele dá aqui exemplos de caráter cristão. Olha só o que ele diz. Romanos capítulo 7, o verso 18. Apóstolo Paulo falando. Isso eles não imitem. No apóstolo Paulo, né? Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de um ser diabo? Não. Gálatas 5,17. Olha as obras da carne. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. E o diabo ficou aonde? Na religião. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Duas naturezas. Tem a terceira pessoa aqui, o diabo? Não, duas naturezas. Biblicamente falando, tem duas naturezas. São duas naturezas. Quando você anda no Espírito, você pratica coisas boas. Quando você está na carne, você pratica o que é mal. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Gálatas 5,19. Ora, as obras do diabo? Não. As obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia. Verso 20. A idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos. Verso 21. As invejas, as bebedices, as orgias. É as orgias que os líderes fazem escondidinho lá, né? E coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos
prevenir que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Tá vendo, meu querido? O apóstolo Paulo, ele explica o que comete o mal. É você mesmo. São nós mesmos, como quando damos legalidade à carne. Quando deixamos de andar no Espírito. Só isso. Amém, meus queridos? Mais uma vez, líderes religiosos, aprendam com o apóstolo Paulo. Aprendam com o Evangelho. Sejam verdadeiros e não fiquem se escondendo atrás de uma capa. E o que mais entristece é que pessoas ainda apoiam esses homens. Isso é o que mais entristece. Se entristece a mim, que eu sou um mero homem mortal, imagine a Deus, o Criador, o sabedor de todas as coisas. Então, meus queridos, fica aí essa pequena reflexão. Graça e paz a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus. Graça e paz.